Radar de Notícias ao vivo, 18h20, transmitido pela TV Guarulhos e também pelas redes sociais. Boa noite especial aos telespectadores, a toda a equipe do Radar de Notícias aqui que está na técnica, ao Martinho Risse, boa noite mais que especial ao nosso amigo inspirador Pedro Notaro, que onde estiver, no plano celestial, no céu, vai encontrar com o Arnone e fazer lá o Radar Celestial. Lógico que fica um misto de emoção aqui, mas também de alegria, porque a marca do Pedro, pelo menos para mim, quanto pessoa, não estou nem falando do comunicador, era a sua alegria, era seu senso de humor e sempre trazendo alegria e piadas, enfim, inteligentes. Mas enfim, recebemos aqui hoje para dar continuidade nessa edição especial, com homenagem ao Pedro Notaro, um outro mestre da comunicação, que é o Martinho Risse, jornalista, e nas conversas que a gente tinha com o Pedro sempre falava muito bem também de você, falava do Valdir Carleto como inspiradores e como referência no jornalismo, na comunicação da cidade de Guarulhos. E hoje mais cedo nós fizemos uma reunião, muita gente para convidar, mas decidimos convidar você, Martinho, e também o Valdir Carleto, para que vocês possam compartilhar conosco e com a audiência do Radar de Notícias, que está grande hoje, como sempre foi, qual que é o legado que o Pedro Notaro deixa do ponto de vista da comunicação para a cidade de Guarulhos? Pois bem, meu querido amigo Guto Tavares, jornalista, né? É estranho eu estar aqui hoje, já estive tantas vezes, né? Nesses tantos anos que se passaram, sem a presença do próprio Pedro Paulo Notaro. Quero, antes de mais nada, cumprimentar a sua família que está aqui presente, a doutora Rita de Cássia, a doutora Júlia, que está aqui presente, esposa futura do Leonardo Notaro, né? Filho do Pedro. E quero cumprimentar a todos vocês, o Guto Tavares, você, a Carla Ramaciotti, o Rafael, o Virgílio Rocha, que foi meu aluno também de curso de radialista, né? O Pedro Notaro, ele foi meu aluno. Eu conheci o Pedro há mais de 35 anos. Em 87 ou 88, ele foi meu aluno na Faculdade de Direito. Eu não lembro se foi 87 ou 88. Aí, em agosto de 88, eu assumi a direção da Folha Metropolitana, né? E depois fui vice-presidente da empresa. O Pedro escrevia num jornal que era o Folha Guarulhense, como disse há pouco o próprio Valdomiro Ramos. Né? Só um detalhe, eu tinha uma rotina com o Pedro Notaro, às terças-feiras, de colher depoimentos dele para fazer um livro. Um livro com a trajetória do ponto de vista público. Foi interrompido, vamos avaliar como é que vai ficar isso, mas ele realmente contou que a trajetória, o que marca é essa relação com o Valdomiro Ramos na Folha Guarulhense. Isso, exatamente. E eu li ele escrevia notinhas políticas, né? Por sinal, muito bem feitas, porque não é fácil. Você que é jornalista, né? Jornalista escreve bastante e tal, mas expressar uma ideia em poucas linhas, pouca gente tem essa habilidade. E o Pedro sempre desenvolveu isso ao longo dos anos. E eu li aquelas notinhas e falei, vou tentar trazer o Pedro para a Folha Metropolitana. Provocador, e eu convidei e ele aceitou. Aceitou, passou a escrever essas. Naquela época nós tínhamos fax, né? Era um fax na época. Ele nem precisava ficar na redação, ele mandava as notinhas e nós publicávamos na Folha Metropolitana, né? E eram notinhas de conteúdo político que o Pedro sempre se relacionou com vereadores, com prefeitos, com o pessoal do mundo político, ele muito atento, né? Sempre ouvindo bem, enxergando direitinho. Cumpridor do ofício, respeitando o sigilo da fonte. Bastante. Muita fonte, por quê? Porque ele criou essa credibilidade, essa relação de confiança com as suas fontes. Me lembro até que o primeiro registro profissional dele foi como fotógrafo. Como fotógrafo, o primeiro registro profissional dele, né? Eu nem sei se ele fotografava direito, mas que ele sempre falou muito bem, escrevia também, de forma excelente. Isso eu acho que a unanimidade dos leitores, dos ouvintes, dos internautas, dos espectadores da televisão, certamente afirmarão que sim. E aí iniciou-se uma amizade, foi iniciada e tal. Até comentei com a doutora Rita que eu fui no casamento deles, né, quando eles se casaram, né, e eu participei depois também, a Folha Metropolitana apoiava o radar. O radar não era radar de notícias, era radar noticioso, lá na Rádio Líder da família Sanzoni. Eu cheguei a participar durante uns 2 anos, mas não me lembro se eram 2 ou 3 dias por semana, junto com o Pedro e com o Carlos Ardoni, né? E assim foi, essa amizade sempre se desenrolou ao longo do tempo e tal.
De vez em quando o Pedro me convidava para estar aqui também no programa, né? Recentemente você esteve aqui num debate sobre a ACE, Associação Comercial. Isso, exatamente. Mas a gente sempre trocava notas, acho que diariamente, viu? Eu posso dizer que diariamente nós trocávamos informações de interesse comum, né? Então, o Pedro, eu posso te dizer o seguinte: claro que todos nós evoluímos nas nossas atividades, e o Pedro também evoluiu. Na minha opinião, ele se tornou o principal jornalista no aspecto da editoria política de Guarulhos, e um dos grandes do país também. E, além disso, fazendo prestação de serviços. Foi o que o Edmilson Souza, inclusive, falou na tribuna da Câmara hoje, que sem demérito para nenhum colega, mas o Edmilson disse lá na tribuna que o Pedro era o maior, o com mais representatividade jornalista em atividade no momento. Né? Sem dúvida, concordo plenamente. Vou pedir uma parte aqui, Martinho. Vamos colocar um vídeo aí de um depoimento de uma pessoa especial, que o Pedro tinha um carinho muito especial por ela e ela por ele. Inclusive, ela esteve presente ontem no funeral, que é a empresária Francislene Almeida. Aliás, eu liguei para ela, era 8 horas da manhã, quando a gente soube da notícia, para informá-la, e ela retornou depois, assim, aos prantos. E são palavras, eu não assisti ainda, vou assistir agora, mas tenho certeza que são palavras que vêm do coração. Por favor, Rafa. É impossível explicar a importância do Pedro Notaro para Guarulhos. Não dá para imaginar a imprensa da cidade sem ele. Ele amava essa cidade como poucos, respirava essa cidade como poucos, discutia essa cidade como poucos. É impossível alguém contar a história da cidade sem citar a presença marcante dele nos meios de comunicação. E a postura independente que ele sempre teve. Sempre. E definitivamente Guarulhos perdeu o seu mais respeitado jornalista. E eu, infelizmente, perdi um dos meus melhores amigos. Pedro sempre foi leal, correto, inquestionável no seu caráter. É muito difícil se despedir de alguém tão especial. Dói muito, muito saber que a missão dele já foi concluída aqui, que não o veremos mais. Porém, de uma coisa eu tenho certeza: Pedro Notaro não será esquecido. Assim como ele fez questão de dar notoriedade a todos os assuntos pertinentes a Guarulhos, durante toda a sua vida, nós daremos, com muito orgulho, publicidade ao seu legado. Em cada rodinha, em cada assunto, falando sobre a cidade, os problemas e soluções, o nome dele será citado e será lembrado. Meu amigo, porque agora é para você, aonde você estiver. Obrigada por tudo, obrigada pelas lições dadas a mim, pelos conselhos, pela amizade, pelo carinho, pelo respeito. Você fará falta para mim todos os dias. Muito obrigada. Tá aí o depoimento da empresária política Fran Almeida, onde havia um carinho mútuo e sincero e verdadeiro nas conversas de bastidores que a gente tinha com o Pedro. Verdade. É uma relação muito bonita. Bom, vou pedir na sequência, Rafa, como o tempo está acelerado, para você trazer o depoimento agora do secretário de governo, Edmilson Americano, para você ver a capacidade do Pedro Notaro em manter boas relações e boas amizades. O Americano também é uma pessoa com a qual o Pedro mantinha uma ótima amizade. Inclusive, a gente conversava nos bastidores, por outras questões o Americano não andou tão presente aqui no radar, mas o Americano a mesma coisa. Toda vez que eu encontrava com ele, aliás, entrevistei ele faz cerca de 20, 30 dias, e ele comentou da amizade, carinho, respeito pelo Pedro, e que, inclusive, a questão política, ela, nesse aspecto, ficava em segundo plano. Né? É uma qualidade que o Pedro Notaro também sempre teve. Rafa, por favor. Bom, no momento como esse, falar do Pedro Notaro, né? Além de um grande jornalista, um jornalista muito respeitado na nossa cidade, o Pedro era um grande amigo meu, um amigo pessoal, não um amigo formal de profissão. O Pedro é um cara que me ligava constantemente, a gente saía para tomar um café, almoçar, e quantas vezes eu fui me aconselhar com o Pedro, e o Pedro também comigo, né? O Pedro, que era um cara bastante enfático, tinha suas posições, né? Mas também sabia ouvir. Um cara muito bacana, e aqui vai deixar um grande legado para a nossa cidade, um legado de um jornalista sério, né? Isso que é importante, um cara combativo, mas com muita responsabilidade. Então,
amigo Pedro, descanse em paz, né? E que aqui os corações dos entes queridos serão confortados seguramente por Deus. Grande abraço, descanse em paz, meu amigo. O americano que eu soube por fontes ontem, quando ele soube da notícia, ele foi informado, isso era por volta de 7h, 8 horas da manhã, estava já na prefeitura e ficou assim, desesperado. Esse foi o relato que eu ouvi das pessoas que estavam ali próximas a ele e não diretamente no contato. O servidor público da prefeitura que trabalha ali no local também mostra e revela essa amizade, essa capacidade do Pedro Notário, você vê, dialogar com a Fran, que é uma empresária, expoente da cidade de Guarulhos, mas que tem um outro momento político, com o americano, que é um outro gigante também da política da cidade de Guarulhos, mas que está num outro momento político, mas que o Pedro conseguia reunir aqui a consideração de ambos, né? E de diversas outras pessoas. Muita gente queria participar ainda hoje, mandar mensagens, mandar vídeos, a gente não consegue ouvir a todos. Mas, Martinho, o que você imagina do futuro da comunicação de Guarulhos? Porque nós temos um problema sério na cidade, na minha opinião, como jornalista, que é uma dificuldade de você ter jornalistas que procurem executar o seu papel de maneira mais imparcial e exercer a profissão como ela deve ser. A gente sabe que não existe a perfeição, mas o Pedro conseguia manter essa qualidade de ter a autonomia e ter a independência para tratar de todos os assuntos. O Pedro era firme, muitas vezes, mas nunca desrespeitoso. Com ninguém, nunca vi. Guto, você utilizou uma palavra aí que é de grande expressão, não é? Independência. Não é? Fazer jornalismo de forma independente não é fácil, não. E o Pedro conseguia fazer isso com maestria. Conseguia ter um grande número de patrocinadores para o programa. Não é? O programa hoje que é veiculado pela TV, veiculado pela internet, em múltiplas plataformas. Né? Já foi também noticiado por emissoras de rádio, por aí vai. Mas o Pedro conseguia reunir um grande número de patrocinadores e ser independente. Ou seja, não ser chapa branca. Né? Ele nunca foi chapa branca, né? Para agradar A, B ou C. Não, o que tem que agradar é o telespectador, é o internauta, é o ouvinte, é quem está acompanhando aí do outro lado, né? Que precisa de uma prestação de serviços, que precisa resolver problemas. E as pessoas fazem o quê? Procuram os jornais, os jornalistas, para que isso seja difundido, para que os órgãos públicos sejam cobrados, para que os órgãos privados também sejam cobrados e as coisas se resolvam. Essa é a alma da imprensa, né? Inclusive, muitas pessoas comuns aí da cidade de Guarulhos, ontem eu não consegui ainda, pessoal, responder todas as mensagens de WhatsApp, de Instagram, que muita gente mandou, porque a gente colocou nos status lá o que estava acontecendo, e gente comum, pessoas que assistiam o Radar com referência, que olhavam o Pedro, não tiveram a experiência, o contato pessoal com o Pedro Notário, mas que viam nele uma referência para a cidade, né? Agora, assim, fazer um relato... Pode falar. E não é um aspecto interessante, Guto, que ontem, assim que eu soube pela manhã, eu já procurei, assim que eu liguei o celular, né? E já procurei postar. Uma porção de gente fez postagens. Só na minha postagem, mais de 300 visualizações, mais de 200 comentários, cerca de 15 compartilhamentos e por aí vai. E nas postagens de outros igualmente. Ou seja, o Pedro conseguia reunir um grande número de seguidores. E autênticos, né? E orgânicos, né? Exatamente. O Pedro, inclusive, nem se dava muito ao trabalho de querer viralizar em rede social ou de impulsionar nada. Mas, enfim, vamos chamar daqui a pouco o intervalo, tem mais gente para poder falar aqui. Eu só queria registrar também o meu agradecimento pessoal ao Pedro Notário, porque o principal sentimento que existe na humanidade, na relação humana, é o amor. O amor que a gente tem pelos nossos filhos, pela esposa, pelo esposo. Mas junto com o amor vem a gratidão. E a gratidão a gente não tem só porque a gente ama, a gente tem porque é bom com a gente. E o Pedro Notário, nesses 13 anos que eu estou aqui no Radar, indo e vindo, o que eu posso dizer é gratidão, Pedro Notário. Porque quando a gente é grato também a gente não é injusto, né? O Pedro Notário deu a oportunidade lá atrás, quando eu ainda estava na faculdade, Martinho, eu não sabia falar direito, escrever errado, vindo de um ensino médio. Eu acho que quem sabe um pouquinho da história, como é que ele veio pro Radar, talvez ele tenha visto lá atrás e que o Arnone viu nele, e vou dar uma oportunidade para esse moleque aqui, porque ele não tem essa condição toda. Eu lembro até de um dia, tá ali no viaduto Cidade de Guarulhos, que eu não sabia, e falei, Pedro Notário, estou aqui no viaduto de Cumbica, na ponte de Cumbica. Isso era das 7 às 8 da manhã, porque eu pegava a moto, ia para a delegacia e rodava a cidade.
E ele, Guto, só uma parte, você sabe a diferença daquela voz calma e tranquila, mas você sabe a diferença entre ponte e viaduto? Eu falei, não sei. Ele falou, ó, ponte é sobre o rio, viaduto é sobre rodovia. Eu falei, como eu disse, eu estou aqui no viaduto cidade de Cumbica, só que assim, nunca levei para maldade. Alguém que estava assistindo falou, pô, o cara falou isso no ar, tem que ser no ar, é para corrigir, eu era um aluno, eu era um... Sim. Mas essa lição, gente, isso aí é o que eu falo do ponto de vista público. Mas nesses 13 anos a gente caminhou pelas questões pessoais. E aí desenvolveu um respeito, um carinho, porque o Pedro Notário era uma pessoa boa, como pessoa, não estou falando só da comunicação não, como jornalista as lições são muitas, mas como pessoa, uma pessoa boa, generosa, honesta, uma pessoa carinhosa. E depois que eu tive Miguel, que é meu filho, e acabava vindo aqui para a redação, pô, quantas vezes o Pedro pedia para eu trazer Miguel, para conversar com o Miguel, e dava conselhos, falava, ó, coloca seu menino no inglês, tem que aprender a falar inglês, porque isso vai ajudar na vida dele, na carreira dele. Então, fica esse sentimento de gratidão pelo Pedro Notário, e o Pedro também das lições de como jornalista, me deu coragem, sabe? Eu sempre vinha com uma calhamar, hoje eu só trouxe 2 notinhas, mas eu vinha com um monte de papel e, pra que é isso? Você confia em você, ele falou, confia em você, você pode improvisar que dá certo. E ajudou a dar uma coragem também que a gente tem que ter na comunicação, Martinho, de trabalhar com a verdade. O Pedro Notário não era perfeito como nenhum ser humano é. Mas o Pedro Notário era uma pessoa correta, uma pessoa que trabalhava com fatos e com verdade. Eu nunca vi publicar uma mentira e ter que se retratar, pelo menos nesses 13 anos. Se cometeu alguma coisa, foi lá no início da carreira, por inexperiência, pode até ter sido um erro, como já aconteceu com qualquer um de nós. Mas o Pedro, ele trouxe pra gente essa inspiração de ter a coragem. Então, semana retrasada, e eu estou dizendo isso aqui hoje, eu fico feliz e tranquilo de falar isso aqui hoje, porque eu falei já pessoalmente isso para ele, e falei aqui ao vivo. Quem acompanha o Radar sabe que há 3 semanas atrás, ele trouxe aqui o caso de um vereador que é de Itaquá e quer se candidatar aqui em Guarulhos, e ele falou, ó, com todo respeito, não conheço, pode até ser uma pessoa boa, mas isso é um absurdo. E ele falava a verdade e nos dava coragem para falar a verdade. A gente não sabe o que vai acontecer, mas aonde eu estiver profissionalmente e na minha vida pessoal, esse legado do Pedro Notário eu vou levar, que é o de falar a verdade, de ter a imparcialidade e o respeito com todos. Pessoal, muito obrigado Pedro, onde você estiver, sentimentos à família que está acompanhando aqui o Radar de Notícias. Daqui a pouco o Rabi Kalil com o Valdir Carleto no próximo bloco. Obrigado.